Desde muito jovem eu te disse de provar pra mim mesmo que eu podia fazer tudo. A gente é perseguido, eles estão lá empurrando, tem polícia atrás, eles empurram minha cadeira de rodas correndo, até esse ponto a gente é pego. 10 meses de isolamento. Eu sou ali o único detento no mundo inteiro que ficou 10 meses de isolamento em cadeira de rodas. População carcerária comum, presa junto aos demais. Me jogam na cela. Assim fica mais claro? Então, o primeiro soco, quando é que ele vem? 2002, por extorsão de fundos. Nunca tive medo dos meus pais, de ninguém, de ninguém. Você só tinha medo dele? Não, de ninguém. Até hoje eu fiz o que ninguém fez, porque só eu fiz isso. Hoje eu recebo Djilali, que é de Vitry, na periferia de Paris. Então, Djilali tem uma trajetória no crime, extorsão de dinheiro, notas falsas, drogas, assaltos, praticamente de tudo. Com um detalhe, no entanto, Djilali fez toda a sua carreira criminosa em uma cadeira de rodas. Olá, Djilali. Olá, Jerome. Djilali, você cresceu em Vitry, na periferia de Paris. Para quem não é da região, fica no 94 ao sul de Paris. Nasci em Ivry, numa clínica em Ivry, mas cresci em Vitry-sur-Seine, na cité Henri Barbusse. Eu sou um bebê que nasceu normal. E então, com o passar dos meses seguintes, descobrem que eu tenho um câncer na medula espinhal, com apenas 6 meses de idade. Ok, então, ainda bebê, câncer. Ainda bebê. Quem fala em câncer, fala em quimioterapia, radioterapia. O que para um bebê de 6 meses é um milagre ter sobrevivido a isso, entende? É algo quase nunca visto, sabe? Principalmente na época dos anos 80. E então, depois da cura do meu câncer, eu fiquei paraplégico. Na verdade, eles atingiram minha medula espinhal. Ah, sim, cortaram a medula espinhal e foi assim que você ficou? Era ou eu ficava paraplégico ou eu não estaria mais neste mundo. Então eu cresci sempre em cadeira de rodas e nunca conheci o que é andar. Você estava Eu lido com isso. preso em uma cadeira de rodas? Exatamente, é isso. Então, como foi a sua juventude? Eu só passo de hospital em hospital nos primeiros tempos, até acho mais ou menos 3 anos, até os 3 anos de idade. Eu não posso voltar para casa. Isso, eu te conto pelo que meus pais me disseram. Depois, de acordo com a minha idade, começam a me colocar em um centro de reabilitação com 3 anos de idade. Acho que eu subo em uma Ferrari com 4 anos de idade. Quando eu digo Ferrari, é uma cadeira de rodas. Ok. A partir daí, eu me adapto a essa cadeira que vai fazer parte da minha vida, que é, entre aspas, minhas pernas, e aí eu cresço em um centro de reabilitação. Em um centro de reabilitação. Eu passo de um para o outro. Eu passo de um para o outro porque... Por que eu te digo, eu passo de um para o outro? Porque eu acabo sendo expulso depois de um tempo. Eu começo a aprontar para poder voltar para casa. Sim, você cansou das instituições especializadas, né? Sim, é isso. Eu não aguentava mais. A partir do momento em que me davam permissões nos fins de semana, eu tinha meus alguns fins de semana e era tão bem recebido em casa, sabe? Eles precisavam me ver. Eu era a criança frágil, a mascotezinha, sabe? Principalmente no bairro também, sabe? Então, e eu penso que é tão bonito. O que que eu tenho que fazer em um centro de reabilitação? Não era para mim esses centros. Eu só estava cercado de coisas médicas, escola médica, fisioterapeutas, cuidados. Então, eu não estava no meu casulo. E aí comecei a aprontar. Eu queria muito ficar em casa. Sim, você queria que eles te expulsassem. Eu queria ser expulso para ser como as outras crianças, normal, saudável, estudar em escola comum. Não sabia na época que era complicado, pois era só uma criança, mas era isso que eu queria. E aí você é o quê? Você é adolescente? Aqui, eu sou uma criança. É quando você ainda é pequeno, né? Tenho 10 anos. Sei disso porque compareço diante de um juiz pela primeira vez no tribunal aos 10 anos. Ah, sim, você já está diante de um juiz. Mas o que você fez para acabar diante de um juiz? Eu incendiei uma sala de aula. Você incendiou uma sala de aula? Sim. Sim, porque eu ia perguntar. Que besteira você faz para tentar ser expulso? Primeiro, eu recusava os cuidados. Eu recusava os cuidados de ir ao fisioterapeuta, de ir ao terapeuta ocupacional, de ir à escola. Eu era uma criança que só causava confusão, sabe? Um diabinho. Mas, mais uma vez, era realmente para voltar para casa. Só para reencontrar minha família, sabe? Eu nunca via eles. Quando eles iam à Argélia no verão, eu não podia ir porque não era adequado para mim. Um dia matei uma aula. E então eu me encontro diante de um juiz no tribunal. Diante de um juiz de menores. Aos 10 anos fui preso com meu irmão mais velho, que Deus o tenha, por um roubo. No mesmo dia passamos juntos. Ele tinha 14 e eu 10 anos. Vamos falar rapidamente sobre os irmãos e a família. Quantos filhos há na família? 4 meninos, 2 meninas. E quem está ao seu lado em relação a você? Ele é... O segundo... Você é... Quarto, eu sou o quarto. Quarto, ele é o segundo garoto. Então, o primeiro nome dele, como ele se chama? Jelolo. Eu tenho outro irmão mais velho acima dele, Zaher, 1 ano mais velho que ele.
Então, Gelu, ele tem o quê? 1 ano a mais que você? Ele tem 14 anos, eu tenho 10 anos. Ah, sim, ele é 4 anos mais velho que você. Vamos falar dele, pois esse irmão mais velho será importante para você. Vocês dois estão no tribunal de menores com 14 e 10 anos. Sabe me dizer por que ele está lá? Por um roubo, eu acho. Por um roubo. Porque ele já é um briguento? Sim, ele já era um ladrão, Um pequeno delinquente? senhor. O que o juiz diz quando ele te vê? O que ele te diz? Ele se base mais em mim e, na verdade, ele me disse que vai me afastar da minha família. E para mim foi a primeira e a última vez que chorei na frente de um juiz. Tá vendo? Ele me diz que eu vou te afastar da sua família. E aí eu acabo indo parar num centro de reabilitação no sul. Ele não percebeu que você queria se aproximar da família e, como punição, decidiu te afastar ainda mais. Foi isso que aconteceu. Ainda assim é estranho. Talvez ele não tenha entendido, talvez eu tenha me expressado mal. Ele vê claramente o estado em que você está? É, exatamente. Mas você conheceu o juiz Patrício Filoli na época, lembra? Ah, sim, por quê? Ele foi muito conhecido por todo o Créteil. Ah, entendi. Conheço menos o Tribunal de Créteil. Então acabo indo pro sul, mas antes, no escritório dele, eu choro. Foi a primeira e última vez. Você entende a raiva? Daí, depois da minha história, isso continua. Sim, sim. Bem, aí você planta as sementes daí. Veja, no começo não era pra ser um bandido ou qualquer coisa assim que eu fazia essas besteiras. Era realmente só pra encontrar meu lar. É para estar com seus pais, seus irmãos e irmãs. É só isso. Seus irmãos e irmãs. É assim mesmo. Mas nunca vi uma criança sair de reabilitação e ir ao tribunal aos 10 anos. E aí acabei indo parar no sul e foi aí que eu entendi que tinha acabado, sabe? Eu ia ferrar com tudo. Eu ia ferrar com tudo no sentido de que eu ia causar confusão em todo lugar que eu fosse. Isso era certo. Fiquei 3 dias, nunca passava de 4, no máximo 10 dias em um centro de reabilitação. Depois eles te expulsavam? Sim, depois era expulso e precisava esperar a inspeção acadêmica achar outro centro de reabilitação. Enquanto aguardo uma vaga no centro de reabilitação, fico em casa, que não é adaptada, contando apenas com uma enfermeira domiciliar que me atende de manhã e à noite. Mas aí eu estou curtindo muito, na verdade. Eu estou curtindo. Estou com minha família, estou com meus irmãos, estou com todos. E também estou com meus amigos de infância do bairro que me recebem como se eu não fosse um garoto inválido, sabe? E aí eu começo a... Por que a solidariedade no bairro? Ah, sim, você... Todo mundo se dava bem, sabe? Além disso, né, até os mais velhos gostavam de mim. Eu era realmente recebido de verdade, como uma mascote. E então, esse tempo livre eu adoro. Eu estou na comunidade, estou com meus amigos, eu me adapto ao dia a dia deles e às pequenas travessuras. E eu sou um moleque que não tem medo de nada, sabe? Desde pequeno eu sou alguém que nunca teve medo de nada. Talvez seja também pela experiência de vida. Já era um bebê que sobreviveu a um milagre, nem deveria estar ali naquele dia. Quando você apronta com seus amigos do bairro, pensa, vou ser igual a eles? Também posso aprontar. Eu não sei, isso é psicologia de bar, mas Eu só penso que, bem, eu quero fazer o que eles fazem e eu só penso que eu olho para a minha cadeira de rodas e penso, mas não é isso que vai me parar, não é isso que vai me impedir de fazer o que eu quero fazer. Tento fazer mais e acredito ter feito mais que pessoas sem deficiência. a gente estava falando sobre isso, né? Você tem um irmão mais velho, Gelu, que é 4 anos mais velho que você, Sim, que pelo que eu entendi, ele escolheu o caminho de... meus 2 irmãos mais velhos. Ah, os dois, eles estão no... Os dois, o mais velho começou mais tarde, é o Gelu que começou primeiro. Então eu não sei, conta pra gente um pouco o que ele faz, como ele... Bom, ele começou nos assaltos à mão armada com 15 anos, eu acho. Ah, sim, nos assaltos desde os 15 anos. É, nos assaltos a banco. Ele foi pego, ele multiplicava, todos os dias ele ia quase todo dia roubar. Então, em 95, os bancos ainda davam dinheiro, de fato. Eu digo isso porque me permite ter alguns parâmetros técnicos, digamos assim, e em 95 ainda dava dinheiro. Mas por acaso seu irmão não fazia só bancos, não? Vocês são, afinal de contas, originários De Vitry. de Vitry, precisamos conversar sobre isso. Sim, claro. É a capital Dos assaltos. dos assaltantes, Île-de-France, né? Sim, é assim faz tempo, desde os anos 60. 60, 70, 60, 70. Aliás, como isso se explica? Como isso se explica? Por outro lado, Você depois... isso é de geração em geração. Quer dizer, quando alguns caras começaram, isso foi sendo transmitido. É isso, exatamente. Até os mais velhos vinham dos bairros onde vocês moram em Vitry. E até, tá vendo, Vitry não tinha ponto de venda, de verdade, tá ligado?
Era realmente roubo, 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 não tinha ponto de venda. Eram pequenas comunidades, várias pequenas comunidades, mas na real é uma grande comunidade, Vitry-sur-Seine. Tá entendendo o que eu quero dizer? São pequenos conjuntos que, no fim, considerando o tamanho da cidade, isso vira... Todo mundo se conhece em Vitry, todo mundo se conhece. Então, tá vendo? Não é possível montar um forno. Quando eu digo forno, quero dizer um ponto de venda de maconha ou cocaína. É muito difícil, sabe? E aí a facilidade, lá onde a gente mora, era no roubo. O dinheiro estava lá, no roubo, nos assaltos à mão armada. Me conta, todo mundo usa balaclava lá? A gente já tinha falado sobre isso. Me conta como é. Era, não sei se dá pra acreditar, mas todo mundo usava balaclava. Um cara que saía da escola, quando você pensa, "Oh, esse aí nunca vai assaltar." No fim das contas, ele acabou virando assaltante. Ele foi parar no CJD, ou Centro de Jovens Detentos? Centro de Jovens Detentos em Fleury. Você pensa, ele, ali, ele assaltou? Pois é, todos já passaram por assalto. Existe uma espécie de diploma municipal a se conquistar. Parecia que era preciso enfrentar o assalto para dizer, sou de Vitry, entendeu? Algumas pessoas se fascinaram por isso. Sim, há uma certa fascinação, excitação, sei lá, imagino, em torno disso. Você convivia com essa galera? Seu irmão já fazia parte aos 15 anos? Sim, com 15 anos. Então, com 15 anos, ele foi pego com 16, eu acho. Ele foi pego com 16 anos e por 8 bancos. Ah, sim, mesmo assim. Colocaram 8 para ele. Mas a favor dele, eu acho que Havia outros? depois não é uma referência, sabe? Mas Sim. ele foi pego por 8 bancos e pegou 5 anos. 5 anos, Aos 16 anos. aos 16 anos. E ele, não lembro mais, no total ele faz uns 3 mais ou menos. Dos 5. Tá vendo? Ele sai depois de 2 anos em prisão preventiva, esperando o julgamento, e depois ele pega 5 e faz de novo o último ano, eu acho. Então depois, sabe, a prisão é uma coisa que eu entendi. Não era realmente um castigo pra gente. É só a privação da liberdade. É uma coisa mental a prisão. Não tinha efeito nenhum. É muito raro assim, o impacto que isso causava em um cara da quebrada na primeira pena, sabe? Fazia parte do É, percurso. ele faz o que sabe. Fez curso de operador de empilhadeira, mas não se interessou. Tentou vender maconha, pois na nossa época éramos contra a cocaína. Nunca gostamos de cocaína, heroína ou coisas assim quando éramos moleques. Então ele tentou vender maconha e no final das contas ele achou engraçado. Eu me lembro dessa frase, ele me falou, mas isso não é pra mim. Então ele voltou para as atividades dele, colocar a balaclava. E você como vê isso? Já está sabendo? Você acompanha? Eu já sabia. Jelolo, você tem que saber que ele era como um irmão mais velho protetor pra mim, sabe? Ele realmente queria que os irmãos mais novos, que ninguém repetisse o que ele fazia, entende? Ele não se orgulhava dos atos dele, ele fazia isso por necessidade. Vou te dar um exemplo. A gente não era uma família que tinha dinheiro. Digamos, uma história. Minha cadeira de rodas quebrou. A gente não tinha dinheiro para comprar outra cadeira para mim. Eu andava de skate dentro de casa. Ah, é mesmo. Eu estou de skate. Você não vê um pequeno paraplégico. Quantos anos eu tenho? Tenho 9 anos. Estou em cima de um skate. Não temos dinheiro para comprar. Mohamed Buceta, um morador mais velho do bairro, como um irmão mais velho, comprou uma cadeira de rodas para mim. Mohamed Buceta. Vamos parar um pouco porque ele era uma figura conhecida no mundo do... Ele era uma figura... conhecida no banditismo parisiense. Você tinha uma relação especial por ele ser do seu bairro? Do meu conjunto habitacional. Ah, ele era do seu conjunto habitacional, Momo Buceta. Então vamos logo dizer, a gente se permite falar dele, já que ele faleceu em 96. 96, exatamente. Ele foi morto a tiros, né? Morto a tiros, é. A história de transações, de drogas e das armadilhas que armaram para esse garoto. É isso. Não entraremos em detalhes. Qual sua relação com ele? Ele é uma figura do bairro? Uma figura tutelar? Até da cidade. Ah, sim, Da cidade, tá vendo? é o grande bandido da cidade? É o grande bandido. É o cara que está sempre sorrindo, que tem 25 anos, que está sempre sorrindo, que agrada todo mundo, que agrada os irmãos mais novos, que quer que todo mundo esteja, tenha dinheiro, que tem muito respeito pelos pais, muito mesmo, sabe? Isso foi o que eu vi com meus próprios olhos em relação à minha família, entende? E para mim, então, ele é como um irmão mais velho. Quando eu voltava do centro de reabilitação, a ambulância me deixava na comunidade e ele sempre dizia: quero que você vá longe, quero que você seja, eu me lembro, engenheiro ou programador. Ele dizia. Me levava numa padaria próxima e falava: pega todos os doces que quiser. No sábado seguinte, eu saía de casa e voltava lá.
Eu via eles naquela época, um passatempo que você conheceu, que você deve ter conhecido, era o mais perto da parede, as moedas, o jogo das moedas, o mais perto da parede. O tempo todo ele tirava um punhado, ele dizia, vai, joga com a gente. Enquanto outros, eles não queriam que eu andasse com os mais velhos, sabe? São coisas que não encontro em um centro de reabilitação, entende? Por isso sou fascinado por tudo isso. Eu vejo o respeito que ele tem e o respeito que as pessoas têm por ele, sabe? Ele é realmente respeitado e isso me fascina. E então tem ele e também o irmão dele, que Deus o tenha. Kader também, que era mais ou menos igual a ele, então, Que também faleceu. que também faleceu em um acidente. Os irmãos Buceta são exemplo no bairro? Sim, exemplos de irmãos mais velhos. Quando você diz eu sou fascinado por eles, isso inclui as atividades criminosas deles ou só a personalidade? É um conjunto? É um conjunto, principalmente a presença e o carinho que eles me davam. E eu via também muito medo, né? O medo das pessoas. Sim. Dava pra ver, sabe? Dava pra ver. O medo das pessoas que eu não conhecia, que vinham de todo lugar, de todos os bairros, de todas as cidades pra ver ele, sabe? Tudo isso me fascina. Antes do meu irmão virar um assaltante, porque ele não era um assaltante, sabe? Sim, ele estava começando. Ele começa quando Mohammed, que Deus o tenha, falece. Ah, sim, em 96. É, Então você faz umas pequenas besteiras junto com seus amigos, mas enfim, não vai muito longe, né? Ainda é moderado o que vocês fazem? eu não. Nessa época eu começo meus pequenos furtos. Eu estou nas lojas. São os pacotes de biscoito que eu vou esconder debaixo do meu travesseiro. É coisa de criança, do garoto que eu era, sabe? Depois o que vem são os furtos e os. É, porque aí você tem 12, 13 anos. Quando eu sou expulso e estão me esperando, eu tenho 10 anos, 11 anos. Com 11 anos ainda estou na faixa dos 10 anos. Em um ano posso ser expulso 5 vezes. Sabe o que quero dizer? É. Então talvez eu fique 6 meses em Vitry. Então é isso, né? Os furtos, os pacotes de biscoito. Depois, com o tempo, são as bicicletas nos corredores. Depois são os rádios de carro, tá vendo? Às vezes até meus amigos, todos eles estavam na escola. Bem, eu estava esperando sempre por um centro de reabilitação, eu sofria, eu ia me virar sozinho. Eu procurava pederneiras no chão, eu olhava através dos carros, eu quebrava um vidro sozinho. Eu tenho 11, 12 anos, eu quebro o vidro, abro a porta, faço minha transferência para dentro do carro, pego o toca-fitas e vou embora, entendeu? Ah, é? Mas isso é loucura. Sim, nem me fale, não foi prudente. Não, não é prudente, é loucura. É. É loucura, Você tem consciência disso? é adrenalina. Eu quero ser como todo mundo e fazer mais do que qualquer um. Eu quero ser, você entende? Sim, eu entendo, vejo bem o. Mas isso acontece principalmente quando meu irmão está na prisão. Porque eu sei que meu irmão, quando ele estava aqui, eu não mexia nenhuma orelha, sabe? Ou então eu realmente não queria que isso fosse descoberto. Você escondia isso. Jelou seguirá assim na carreira até o dia em que. Até os 21 anos de idade. Até os 21 anos. Ele vai ser morto pela polícia. Será que. Conta pra gente um pouco como isso aconteceu. No dia 26 de dezembro de 2001, Djellou saiu para assaltar com um comparsa uma agência do BNP em Neuilly-sur-Marne. Bem, na saída do banco, ele sabe que tem polícia. Lembro como se fosse ontem, pois o comparsa dele era meu amigo. Ele me explicou, entre aspas. Fui o primeiro a sair da porta giratória. Isso é bem típico do meu irmão. Manda fugir primeiro e não se preocupa. Já que ele ainda estava lá dentro com uma refém e pistolas de brinquedo, Sim, é isso. Ele sempre assaltava? sempre com pistolas de brinquedo. Então o primeiro consegue fugir. E nesse momento, meu irmão faz com que abram a porta com uma refém. Ele sai. E assim que sai é baleado. Mas nesse momento ele solta a pistola, porque aí acho que ele leva um tiro no pulso também. Então ele solta a pistola que era de brinquedo, mais uma vez, e ele corre, ou seja, ele vira as costas para a polícia. Eu estava no local depois da morte. E então atiram, mas só tem uma bala. Eu ainda me lembro. Só tem um impacto de bala que está ao lado da porta de segurança que fica embaixo. Fora isso, todo o resto, eles têm a altura de uma pessoa. Levam todas as balas nas costas, uma no pescoço, correm uns 30 metros e caem no chão. Então é isso, ele morreu por causa de um erro policial, como se chama. Porque quando se atira nas costas, não é mais legítima defesa. Ainda mais porque depois, como te falei, eu estava no local, eu tenho a vizinha, eu fui atrás de informações, queria tirar minhas próprias conclusões. É sua opinião. Exatamente, sabe? Eu queria. E aí ela me disse: eles atiraram pra matar, porque tinha uma bala embaixo da janela ou da varanda dela. Você imagina? Quer dizer, o que é isso? É que vocês querem mirar só na cabeça.
Sim, claro, não é nos pés. É, Como vocês aprendem isso em família? 2 semanas antes do falecimento do meu irmão, eu saí de uma internação. Eu saí de uma internação onde tenho pontos de sutura, grampos na altura do quadril devido a uma fratura. E então eu não tenho o direito de ficar na minha cadeira de rodas, eu tenho que ficar de cama. Então acabo ficando de cama. Aí no dia 26 de dezembro o telefone toca. Eu sabia que meu irmão tinha saído para fazer um assalto. Eu sabia que meu irmão tinha sido pego, na minha opinião. Sim, pois você não tinha notícias e ele não voltou. Porque na verdade eu vi o cúmplice dele. Eu até saí de casa naquele dia. Eu estava preocupado já que eu sabia que ele tinha saído para fazer um assalto. Vi o cúmplice dele dizendo: acho que seu irmão foi pego. Você acha que ele foi preso? Então eu acho que ele foi preso. Depois eu penso, bem, faz parte do jogo. Mais uma vez a cadeia é chata, mas pelo menos ele está lá de qualquer forma. No fim das contas, volto para casa. Espero sem notícias. O telefone toca, minha irmã mais velha atende, chora e grita. Entendi na hora, nem pensei muito. Subi na cadeira, coloquei meus tênis, falei pro meu irmãozinho: vamos, vem, vamos sair. Não tentei ficar perto da minha mãe. Eu não sei o que deu em mim, mas eu só quis sair e falei: vem, vamos tomar um ar. No dia seguinte, eu, que sou muito frágil ainda por causa da fratura, etc. No dia seguinte, às 6 horas da manhã, a BRB arromba a porta. A BRB de metralhadora encapuzada, tudo, tudo, tudo. Tento me levantar, porque na verdade nesse momento eu estou sentado. Estou em um colchão ao lado da cama de casal da minha mãe, pois sou frágil. Antes dormia com meu irmão mais velho, Jelul, mas dessa vez dormi com minha mãe. E então eu ouço a porta bater, eu me levanto para me sentar no colchão, eu levo um chute no tórax, sabe? Mas você vê isso, quantos anos eu tenho? Eu tenho 17 anos. Isso para mim são cenas de guerra. Eu vejo minha irmã, eles tiram o véu dela e destroem tudo, destroem tudo. Vocês matam meu irmão num dia e no outro destroem a casa? Depois ainda levam meu irmão mais velho? É difícil para uma criança, entende? Vocês já tinham passado por batidas policiais antes, certo? Eu já passei por isso. Com seus irmãos. É. Vocês já buscaram antes, mas agora é sério. Desde pequeno a gente já conhecia as batidas policiais, sabe? Esqueci de mencionar. A BRB é a Brigada de Repressão ao Banditismo, unidade especializada em assaltos à mão armada. marginal, em assaltos armados. O 36 em Paris. É isso, exato. A partir desse dia, isso vai te fazer mudar a morte do seu irmão? Como foi isso? Primeiro, já de cara, eu levo uma martelada. Eu fico pronto, estou atordoado. O ponto de virada da minha vida, onde aí faz a cabeça do Djilali mudar, foi depois que eu me despedi dele, quando fui pra Argélia. Porque, na verdade, é importante saber que quando meu irmão faleceu, eu fui ao necrotério, no Cais de la Rapé. Eu o vejo através de um vidro, tá ligado? Numa cadeira. Eu mal consigo vê-lo, sabe? Eu mal consigo vê-lo. E eu digo, não é possível. Eu preciso ir lá dar um beijo nele, pelo menos. Aguardamos o ritual de lavagem mortuária do imã para que ele possa retornar à Argélia. Durante esse ritual, eu volto com meu irmão mais velho e um amigo meu, um amigo do meu irmão. Então eu chego lá, mas na verdade minha cicatriz abre porque eu fiquei tempo demais sentado na cadeira. Então eu nem tive tempo de dar um beijo nele e minha cicatriz abriu. E eu caí em estado de coma. E aí eu me vejo com 17 anos, 6 meses em uma cama, sem me mexer, sozinho. Porque por 1 mês e meio, meus pais, minha família está na Argélia para o enterro. Só tenho meus amigos que vêm me apoiar. Muitos, muitos, até demais. E as notícias passando o tempo todo, porque por vários dias continuaram os tumultos por causa da morte do meu irmão, sabe? Sim, a gente não falou. É que, na verdade, isso desencadeou tumultos no bairro. Grandes tumultos continuaram por anos. Então é isso. Sou um garoto de 17 anos completamente sozinho. Não posso ir ao enterro do meu irmão. Estou mal, primeiro pela minha saúde e também só penso em cenas de guerra na cabeça, na cama do hospital, e não faço nada. Então saio. Eu espero o verão, alguns meses depois, para ir à Argélia ver meu irmão. Durante esse tempo aí eu não faço nada. Eu fico tranquilo, só quero mesmo ir ver meu irmão, e aí eu me despeço dele. E quando eu voltei, acabou. Eu sou outro Djilali. Eu sou um Djilali que só tinha medo do irmão mais velho. Sério, eu nunca tive medo dos meus pais. De ninguém. De ninguém. Você só tinha medo dele? Não, ninguém podia. Até hoje, ninguém pode me assustar. Só o nosso Senhor, sabe? Mas fora isso, só dele. Então, o que você decide quando entra lá? Destruir tudo. Está claro? Pelo menos está claro. De ferrar com tudo. De fazer o inédito neste mundo numa cadeira de rodas. Ser bandido de cadeira de rodas? Quer dizer ser bandido. Se eu pudesse bater em policial, eu teria batido. Eu não tinha nenhum limite. Nenhum limite. Raiva? É raiva, é adrenalina também. Tinha também a adrenalina, sabe? A adrenalina tinha... E provar pra mim mesmo que, também desde mais novo, eu já tinha te falado, provar pra mim mesmo que eu podia fazer qualquer coisa.
Porque como você via o seu futuro se tirar a questão da delinquência? Eu já era um grande jogador de xadrez. Ah, é mesmo? Eu gostava muito de matemática, né? Por exemplo, na primeira série assistia aulas com o pessoal da segunda e assim por diante, você entende? Então, eu era muito fascinado por xadrez. Sério, eu não me via, não era assim que eu me via, sabe? Sim, você se via tendo um emprego. Não estamos falando só do drama do meu irmão, hein? Olha, estamos falando do. Tem também o fato, o baque psicológico, né? O fato de eu não ver minha família, sabe? Isso também pesa. Que o, que o juiz que quer me privar, isso fica marcado, sabe? Vou te explicar. Me mandaram para o hospital psiquiátrico aos 11 anos e fiquei lá uma semana. Por quê? Porque eu era muito agitado e só aprontava. Mas é motivo para internar no hospital psiquiátrico? Sendo que eu sou um garoto que é mais inteligente do que os inteligentes, entende? E na verdade foi a assistente social e o médico de lá que disseram, mas ele não tem nada que fazer aqui. Estava saindo do controle. E mesmo assim eu não podia ter medo. Você viu com tudo que eu vivi, só conheci centros médicos e os. Com certeza, a mente já estava forjada. É isso aí. Isso endurece. Minha vida toda ela esteve trancada. O armário nunca me afetou. Jerônimo, quando vi o armário pela primeira vez, pensei: é só isso? Mas agora estou no armário, em Fleury. Estou com 2 detentos, 6 beliches. Nem posso tomar banho porque não é adaptado. Estávamos no D4 nessa época. Aguardo alguns dias pelo julgamento. Costumo pensar: é difícil para mim com minha deficiência, sabe? Nunca mais volto aqui. Eu digo: é isso o xadrez? Mas eu sabia, todos os dias eu sabia que ia voltar pro xadrez. Beleza, você decide ser bandido. Enfim, ser fora da lei, delinquente, abraçar a marginalidade. É, Beleza, você está na cadeira. Seria irracional, você se pergunta o que fazer? Porque estão assaltando em Vitry. Então, você não vai assaltar ele de cadeira de rodas também, né? não, Todo mundo vai te reconhecer. exatamente. Vão dizer: ei, é o Jalili. Só pelo nome. Tem um cara querendo se passar por você. Já vi armação para entrar em banco, disfarçaram alguém numa cadeira de rodas. Vi isso há pouco tempo. Tanto faz. O que você pensa? Pensa: ok, vou bancar o malandro, mas fazer o quê? Eu tento vender droga como todo mundo, mas nesse momento, na verdade, eu tento mexer com tudo ao mesmo tempo. Eu não vou me fixar numa especialidade, entende? Quer dizer, os assaltos. Você pensa, aí você deve se perguntar, mas como você faz? Era isso que eu ia dizer. Como você faz assalto de cadeira de rodas? É uma coisa que eu já repeti, sabe? É que não era difícil, de verdade. Levo 2 ou 3 amigos comigo, um deles arromba a porta do apartamento com um pé de cabra ou algo parecido. E aí eu entro e pego o que der. Mesmo se não achar nada, porque foram rápidos, no fim dividimos tudo, fomos juntos, somos uma equipe, entende? Depois, eu ainda me lembro dos cartões Yes. Você lembra dos cartões Yes? Sim. Os famosos cartões azuis com a... Que dizem sim o tempo todo? Exato, que dizem sim o tempo todo. Eu aceito tudo, eu faço notas falsas. Espera. Porque quando você estiver com seus amigos aí, você diz pra eles: bom, galera, acabou a brincadeira. Vou fazer como vocês, vamos montar uma equipezinha. O que eles te dizem? Não, Eles não falam: Dilali, fica em casa, vamos dividir entre 4, mas você não precisa vir. Não? não, Eles não dizem isso, os caras? não, porque eles também sabem que eu quero, sabe? Eles nem me veem como um obstáculo, me aceitam como eu sou e pra eles não existe cadeira de rodas. Sabe o que eu quero dizer? Eles não se perguntam nada? Fazemos tudo juntos, eles não questionam nada. Sim, porque eles poderiam ter dito: você vai, desculpa, você vai nos atrasar, vai bagunçar tudo. Eu atrasei eles, claro que às vezes eu atrasei eles, com certeza, mas é aí que a coisa fica bonita. Sim, existe uma solidariedade A gente estava bem, sabe? na delinquência. Mas é magnífico, Sim, eles te aceitam como você é. sim, como eu sou. Vamos, Dil. Tá vendo? A gente tá sendo perseguido, eles estão lá empurrando, tem polícia atrás, eles empurram minha cadeira de rodas correndo até que a gente é pego. Como você escapou? Ah, vocês foram, então, Não, às vezes conseguimos escapar, mas eles são pegos. Você percebe porque me empurram, ninguém te abandona? porque ele empurrou minha cadeira de rodas. Ninguém me abandona, tá vendo? É maravilhoso. Assalto. Então são apartamentos parisienses? O que vocês fazem? Apartamentos. Era um pouco de tudo. Podia ser o dentista da esquina, podia ser a padaria. Quebrar, sabe? Tudo, 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 tudo. Os entorpecentes, o que são? É maconha que você vende? Primeiro, os entorpecentes são maconha. Depois vem a cocaína, um pouco mais tarde. No início, monto um pequeno ponto com meus amigos. Mas eu não sou fascinado por isso, entendeu? Bah, entorpecentes não tem adrenalina? É, exatamente. Você fica de boa e espera o cliente chegar. Não fico fascinado. Havia assaltos à mão armada. Naquela época, os bancos ainda funcionavam. Bom, a gente procurava mais por abridores. O que é um abridor?
Um abridor é um cara que quer ganhar dinheiro, mas não é bandido nem nada disso, só que está meio perdido. A gente sabe que ele é meio avoado, sabe, né? Então vamos usar ele para poder propor que ele faça o serviço. Na verdade, aí é assaltar de cara limpa para conseguir que abram a porta de segurança. Uma vez que ele está na porta de segurança, ele saca a pistola de plástico e aí rende a cliente ou outra pessoa. E então ele fala para abrirem a porta para os parceiros dele, entendeu? Sim, ele faz o que a gente chama de abertura, né? Isso, exatamente. Então ele faz a abertura. Então eu estava nisso. Às vezes, quando meus amigos iam assaltar, eu participava do reconhecimento dos lugares, como bancos, lojas ou grandes supermercados. E aí, eu era alguém que não gostava de abandonar meus amigos, mesmo que fossem meus irmãos mais novos que iam assaltar, meu irmãozinho Yazil ou outro. Às vezes ele ia queimar carros, um monte de carros 2 ruas depois, a 400 metros, para que os meninos pudessem assaltar tranquilos. A gente sempre tinha vários veículos. Ou então eu ia bloquear as ruas, a gente ia bloquear as ruas para que o assalto acontecesse direitinho. Mas aos olhos da justiça, isso ainda é considerado como se você fosse um assaltante, entende? Ah, sim, sim, sim. Porque para eles eu também era o mandante, entende? Nunca houve provas de que eu mandei fazer um roubo à mão armada e é isso. E cumplicidade. Quando chega a batata? 2002 por extorsão de dinheiro. Como assim? De quem você extorquiu? Não, era um cara que nos devia dinheiro, exatamente. E ele me devia dinheiro. E ele não tinha como pagar. Eu quis. Peguei o carro dele, ele fez queixa. Então eu fui pra Fleury só esperando o julgamento. Ah, sim, foi isso que você contou pra gente. Essa é minha primeira pena, onde conheço Fleury, minha primeira prisão. Depois, por causa dos motins, quando meu irmão faleceu, na verdade, todo dia 26 de dezembro, a gente repetia os motins. Então, Sim, todo ano no aniversário da morte dele? exatamente. Hoje posso te contar isso, pois já foi julgado. Olhando para trás, sim, organizei os motins todos esses anos. Então era você que animava todo ano dizendo: vamos lá. Eu estava com raiva, era meu irmão. Ia nas comunidades vizinhas e dizia: não vamos desistir. Também avisava: hoje à noite, tal hora, nananá. E então, por vários anos, eu repeti os motins. Eu fiz o que ninguém fez, porque só eu fiz isso, né? Não me orgulho disso, mas era a raiva, sabe? E todos os anos eu repetia os motins em Vitry-sur-Seine? Seus pais? Sim, O que você fala pra eles já que mora com eles? sim. O que eles dizem e entendem? O que te falam? E você, o que responde pra eles? Qual é o... Meu pai, meu pai, meu pai. Pra ele eu já sofria demais desde o nascimento, sabe? Meu pai não era alguém que falava muito, isso é certo, ele não gostava que eu fizesse besteiras. Meu pai, ele nunca faltou a uma visita entre todos os irmãos, entre todos os manos que temos, em todas as nossas penas, ele nunca faltou a uma visita. Mas em relação a mim, principalmente porque eu estou na cadeira de rodas, normalmente era comigo que ele deveria conversar mais, sabe? Porque fui eu que segui esse caminho errado. E aí não, ele só me dizia, não faça besteira, não faça besteira, mas nada além disso, porque eu acho que pra ele eu já estava sofrendo demais, Ele não precisava, além disso, de... sabe? Até a morte dele. Sim, ele nunca te culpou por esse caminho? De qualquer forma, ele nunca me fez sentir isso. Sim, ele não te disse isso de qualquer forma. Ele sempre se comparava e me fazia rir. Quando vinha na sala de visitas, dizia, isso não é nada, a prisão que você conheceu, eu já conheci, espera. Ele me dizia, como é que os antigos chamavam isso? Como eles chamavam o placard mesmo? Não, ele me dizia que a Santé, porque só tinha a Santé naquela época, você lembra? Meu pai tinha lutado na guerra da Argélia, sabe? Ele dizia, conhecia a Santé, sempre perguntava, por que estava preso lá? Ele respondia, porque degolei uma galinha. Você entendeu a... Primeira prisão. Quanto tempo você ficou por essa história Estou em prisão preventiva e saio em 2 meses. de volta ao bairro? A gente fala sobre os tumultos. Ah, sim. A gente tinha dito alguns dias para o carro, 2 meses para os tumultos e depois vai ser o quê? Vai ser as entradas, os... Depois são idas e vindas. Entrada, saída, entrada, saída. É, Quantas vezes você foi para a prisão? 6 vezes. Quanto tempo você cumpriu ao todo? Quase 8. Completos? Quase 8 anos completos. É, sem pena. Incluindo 10 meses de isolamento. Eu sou o único detento no mundo inteiro que ficou 10 meses em isolamento numa cadeira de rodas. Ah, eles te colocaram 10 meses no isolamento? Por que você foi para o isolamento? Me conta. Eu dei um golpe de lâmina de barbear em um agente penitenciário em Mo, mas... porque eu só pedi meus direitos. E não foi de propósito, de verdade, o golpe com a lâmina. Mas é... E aí, por causa disso, veio o julgamento. Dizem, se você encostar em um agente penitenciário, é transferência disciplinar. Fui colocado em isolamento em Aune por causa de um incidente. Na verdade, o isolamento... A Uni fica no Val d'Oise no 95? Exatamente.
Mas como o isolamento fica no andar de cima, tem escadas, eu não posso ficar lá. Então me colocaram nas celas isoladas com os protegidos, todo tipo de gente de casos de pedofilia, Sim, os estupradores. os delatores, as vítimas, etc. Mas é isso, então, eu estou nesse prédio, mas como isolado no isolamento. Com banho de sol sozinho, com um regime rigoroso, 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 ainda pior do que aqueles que estão no isolamento. A prisão, como já falamos, é violenta e cheia de tensões. Quando você chega, está na cadeira enfrentando esse ambiente. Quando você chega em uma cadeira de rodas, você pensa, porque a gente poderia imaginar que existem prisões adaptadas mais para pessoas com deficiência ou um... É, Não, na verdade, eles te colocam na população carcerária comum, na prisão com os outros. me jogam na cova, assim fica mais claro, né? Isso. Pronto, a imagem melhora, tá vendo? Eles te jogam no meio das feras. No início, você não pensou, mesmo vindo de Vitry e tendo amigos. Qual foi a atitude dos outros? Já de cara, quando te viram chegando, né? O passeio, a coisa toda, sabe? A atitude dos outros, muitos ficam chocados, muitos ficam tristes. Eu me perguntei várias vezes como fui tão bem recebido tão rápido, como nunca tive nenhum problema. Depois eu acho que naquela época, sabe, a história do meu irmão rodou o mundo todo, entende? Além disso, mesmo novo, né, eu já conhecia muita gente em vários lugares, cresci entre os grandes. Entende? Eu e você temos muitos amigos em comum, já falamos disso. Por isso foi fácil ser bem recebido na prisão e não tive problemas. Já tínhamos falado sobre isso. É perigoso prender alguém com mobilidade reduzida, pois não há prisões adaptadas. Colocar uma pessoa numa cadeira de rodas no pátio de recreação com 150 a 200 pessoas tem que ser muito forte para aguentar. Há poucos garotos legais nesses lugares. Tem poucos garotos legais, tem que ser muito forte para conseguir superar. Já te dei um exemplo, basta você cair. Eu, o cara na cadeira de rodas, sou o filho de boa família. Ele está lá por dirigir bêbado, sei lá, qualquer coisa, pode ter atropelado alguém, enfim, um roubo. Mas o cara está super bem vestido na cadeira de rodas passeando. E tem dois moleques do lado que não tem um tostão, que nem tem uma caixa de ricoré. E nem mesmo tabaco para enrolar na cela deles. Eles veem o garotinho na cadeira de rodas com um belo par de TN, de Nike ou outra marca. E, obviamente, Ele pensa, o que o cara na cadeira de rodas pode fazer comigo? Não tem o que fazer, ele vai levar dele. Depois é a lei do mais forte na prisão. é a selva. Entendeu? E se um cadeirante for roubado, como ele vai se defender? Ele está em desvantagem. Vou te dar um exemplo. Além disso, não tem reabilitação na prisão e uma pessoa, um paraplégico, vamos dizer, eu, como sou paraplégico, um paraplégico precisa de reabilitação, ele precisa De cuidados. de cuidados, sabe? Fora a enfermaria, o que você tem? Não tem mais nada. E aí, um dia vão te dar um colchão hospitalar, vão dizer que é uma cela adaptada. Isso é uma piada. Uma vez eu estava em Villepinte, 2016, e eu estava com retenção de líquido. E aí chega um momento que eu fico inchado, fico sobrecarregado. Eu me sentia como se estivesse paralisado. Isso atacava minhas artérias, meu braço. Eu não conseguia mais usar, como se paraplégico é paralisado, mas principalmente isso ataca os nervos e me queima. E eu toco a campainha, toco a campainha. Que horas são? Já passou da meia-noite. Eu toco no interfone a noite toda. Ele nunca respondeu. O vigilante de plantão. Ninguém veio e eu consegui superar essa provação. E então eu tomei medicamentos, diuréticos, etc., que fizeram com que eu ficasse cheio de edemas, que me fizeram eliminar os edemas. Mas imagine esse período em que eu estava sofrendo. Ninguém veio, eu poderia ter morrido, não sei. Então, vamos falar um pouco sobre suas atividades criminosas. Está ficando mais sério. Roubo. Bom, vimos a história do carro, o roubo. Bom, os tumultos não têm nada a ver. Isso é outra coisa. Os assaltos. E também tem as drogas. Eu estou mais focado nisso, porque é aí que eu descobri que é onde dá para ganhar muito dinheiro. Mas eu entendo rápido que para ganhar dinheiro nisso tem que ir na fonte, sabe? E também precisa de contatos. Muitos desses contatos a gente faz na prisão. Eu quis que a gente trabalhasse com cocaína e buscar a cocaína. Então a gente também começou a importar da América do Sul. E da primeira vez, eu me lembro, a primeira vez foi no Brasil, eu acho. Não, foi na República Dominicana. Pela Rep Dominicana? Sim, eu comecei pela Rep Dominicana. E um dos polos, então, fica nas Antilhas. É um dos polos comerciais, digamos, de cocaína que chega da Venezuela bem em frente, geralmente, e da Colômbia bem em frente.
Sim, a gente procurava. Como a gente fazia? Com meus amigos, a gente procurava muito, costumava enviar amigos ou irmãos mais novos para procurar atravessadores e que estão prontos para tudo. Igual, para pegar um avião até o outro lado do mundo para poder. A Rapdome era para fazer um retorno direto. Direto, isso quer dizer que o dinheiro já tinha chegado lá e o retorno era com a cocaína. Quanto eles traziam as mulas? Cada um? Geralmente era entre 10 e 20 quilos normalmente, mas na maioria das vezes era entre 5, 10, 15, sabe? Sim, isso já é uma grande quantidade, muito dinheiro. Na maioria das vezes era entre Guadalupe e Martinica que fazíamos as viagens, Com a Martinica e. só com passadoras na época, e depois continuei trocando maconha por cocaína. Ah, isso, eu gostaria que você falasse sobre. Era um grande clássico. Sim, isso era um clássico. Nas Antilhas não tem haxixe. Exatamente. Isso vale uma tonelada, é ouro. Eles têm maconha lá, mas não tem haxixe. 1 quilo de haxixe é ouro. No começo era 1 quilo de maconha por 1 quilo de cocaína. Depois eles viram como era em Paris, né? O que a gente fazia, eu acho. Ou na França. E aí depois ficou 2, entendeu? Era 2 por 1. Então, Eles perceberam mesmo assim que. exatamente. A gente mandava os atravessadores com 10 quilos de maconha, 20 quilos de maconha na mala, o que equivale a 10 quilos de cocaína na volta. O cara trazia 10 quilos. Era ele quem fazia ambos os trajetos? Em geral era o mesmo. E se ela quisesse só fazer a ida, acho que era 7.500 ou 5.000 só pela ida. Pela ida, só pela maconha, era 5.000 e 10.000 pela volta. Acho que era algo assim. 10 mil quando você tinha os quilos de CC e 5 mil quando era só o. Se ela fosse e voltasse, eram 15.000 euros. Sim, já rendia um bom dinheiro. Também o dinheiro de bolso que dávamos, etc. Mas a estadia e a semana paga. E etc. Isso dá um custo de 20.000 quase. E então, por causa disso, eu acabei indo para a prisão por isso. E eu nunca fui ligado nessas viagens, porque eu nunca me envolvi, sabe? Eu não tinha contato, nunca fui lá, etc. Etc, sabe? Você ficou envolvido só superficialmente nesses assuntos. Quanto você ganhou com isso, nessa história aí? No total, eu peguei, nesse caso aí, acho que eu peguei 5. 5, mas na verdade eu tinha 2 mandados de prisão. Eu tinha um mandado de prisão por assalto à mão armada. Eu tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas. Eu tinha outro mandado de prisão por tráfico de drogas na prisão. Ainda restavam pelo menos 2 anos de prisão para cumprir. Ah, sim, que ainda restavam, que você carregava. Eu tinha muitos problemas. Eu estava com uns 11, 12 anos, eu acho. Isso, o que foi? Seus últimos problemas? Sim, isso foi de 2008 a 2012. E depois minha última pena, de 2014 a 2016 por drogas. Ah, de novo por drogas. Que caso foi esse? Eu peguei 1 quilo de cocaína para entregar para alguém e maconha também, e ainda tinha uma arma, se além disso, no carro. Foi uma Blitz, eu estava de Smart, que na época era o carro mais roubado. Então foi só uma abordagem mesmo. Foram os tiras que me disseram, na verdade. A bolsa estava aos meus pés. Só que a pessoa do meu lado entrou em pânico, sabe? E foi por isso que a abordagem deu errado. E aí acabei sendo pego e peguei 4 anos por causa disso. E eles tentaram me acusar de tráfico, trouxeram a equipe de repressão, tudo isso, blá blá blá, mas a gente já conhece essa história. Não tem telefone, não tem nada, não tem nenhum rastro, não tem um centavo na minha casa. Você quer me pegar? Quer me pegar? Só tem minha cadeira para aprender. Toma, pode levar. No fim, eles não conseguem. Me deram 4 anos só por posse de entorpecentes, é muito. É muito, é. Eu tinha uma arma controlada remotamente. Ah, aqueles controles remotos de garagem com 2 balas de 22, né? Exatamente, mas os tiras acham o controle remoto que está preso no meu chaveiro, no freio da cadeira de rodas. Ele pergunta: "O que é isso?" Eu disse: já que está quebrado é para travar. Um retardado." Ela me disse: "Ok, tudo bem." O que eu fiz? Desmontei no furgão, escondi debaixo dos bancos. Eu só fiquei com as balas comigo isso aí, só fiquei com isso. No mundo do crime, tudo é regido pela violência. As armas, é isso? E você, como faz? É porque fisicamente para ir para cima é mais complicado. Então, como é? Armas? O que? Você está bem cercado e respeitado? Como é isso? Entende como a gente evolui? Sobre as armas, então, para começar, tá vendo, as armas, eu sempre tive armas comigo, sempre, desde muito jovem. Foi meu irmão mais velho que me ensinou. Zaher, não Jelu. Meu irmão mais velho, Zaher, que me ensinou a manusear armas. Quantos anos eu tinha? 17 anos. Já tinha. Ele já me dava umas 11,43, tá vendo? Ah, é. Minha arma favorita era sempre ter ao menos uma 11,43 comigo. Sim, então isso inspira um pouco Muito jovem. Sim, a desconfiança. Sim, mas depois, sabe, por que sempre andar armado? Não era porque eu
eu temia conflitos com pessoas de bairros ou qualquer coisa assim, é porque eu aprendi que a polícia mata. A polícia mata. Então eu sei que eu também não tenho direito ao erro. Então se a polícia me apontar uma arma e tentar atirar e eu tiver a minha, graças a Deus eu não tive De fazer isso? de fazer isso de jeito nenhum. Nunca, nunca na vida, nem de apontar uma arma pra eles ou algo assim, sabe? Mas a polícia mata. De qualquer forma, acho que eu não teria deixado acontecer, acho com certeza, mas eu não precisei fazer isso. Você nunca teve conflito nesse meio criminoso, não com a polícia, mas com outras pessoas? Você nunca teve problema com isso? Já tivemos problemas, mas isso foi resolvido rápido. Depois, eu sou uma pessoa bem vista, tenho contatos em todo lugar. Acho que você deve saber disso também. Temos muitos amigos em comum, eles vão te dizer, ou talvez já tenham dito. Não, eu não tenho nenhum problema pendente. Sabe, eu era meio bagunceiro quando era jovem, talvez eu tenha aprontado algumas coisas erradas, sabe, mas era bem novo mesmo. E depois eu entendi que, com o tempo, que como dizer, no nosso jargão é tendo coragem e que respeitando a linha de conduta e os códigos, você ganha mais dinheiro, é mais amado e respeitado, entende? E então é isso. Foi assim que consegui tocar minha vida até o dia em que parei com tudo. Então, justamente, por que você parou? Como foi isso? Parei em 2019 após ter gangrena de Fournier devido a um erro médico na Salpêtrière. Fiquei 2 anos e meio preso a uma cama com risco de vida várias vezes, em diversas ocasiões. E eu era transferido de helicóptero em helicóptero, de UTI em UTI, etc. E essa provação, eu digo de verdade, sabe? Ela me fez muito mais mal do que a morte do meu irmão, porque foi longa, longa e por muito tempo cheia de sofrimento. Depois você pode entender, É, mas você não consegue entender é, se você não passou por isso. imagino. E também isso me fez repensar muitas coisas, principalmente sobre questões de religião. Além disso, me tornei definitivamente frágil e fiquei com uma fragilidade enorme no coração, porque isso afetou o coração e outros órgãos. E aí acabo pensando na prisão, penso em tudo isso, sabe? Fico me perguntando o que vou fazer quando sair. Não posso mais voltar para cadeia, porque com a fragilidade que eu tenho, imagina, eu bato as botas, porque primeiro, com o nome que eu tenho, com a ficha que eu tenho, amanhã, se eu for pego por algum caso, não vai ser por uma besteirinha se eu for pego, entende? E eles não ligam de me deixar encostado por 6 meses, certo? Estamos de acordo. Se amanhã eu voltar pro isolamento, não vou ver a luz do dia de novo, com certeza, e não sei se tenho saúde para aguentar 10 anos disso. Acho que nem tenho, para ser sincero. E pensar em morrer numa cela, bem, aí eu perdi tudo, foram eles que venceram. Foram eles que venceram. É uma frase que Mesrini disse: morrer nas mãos deles, eles venceram. E isso para mim é categórico. Isso não pode acontecer. Então, no caso, não é. Depois você vai ver. Tem isso, né? Tem a mãe que já é idosa, que é alguém que sofreu, sofreu e sofreu. Isso conta. Mas é isso. Mas a primeira coisa é a religião. Tem uma boa notícia, pelo menos? Pois é, nessa história excepcional, Ah, sim, extraordinária, no verdadeiro sentido da palavra. é que isso é uma lição de vida. Já é uma lição de vida para muitos irmãos mais novos, para muitas irmãs mais novas, até para você mesmo, para alguém que teve que passar por uma cirurgia ou outra coisa, outro. Você relativiza, né? Aí, Sim, eu relativizo. espera, eu que estou relativizando, E talvez, um apendicite, se você quiser. exatamente, mas talvez, mas ainda é uma aprovação. Sim, ainda é uma aprovação. E talvez ao me ouvir você pense, mas uau, e eu tenho alguém muito forte na minha frente. Ah, sim. Se isso puder, eu posso ser um exemplo, não sei, sabe? E aí acaba sendo uma lição de vida. E eu usei isso porque fui muito procurado para fazer um filme biográfico. Algumas pessoas querem transformar sua história em filme, É isso. e então agora isso vai se concretizar, Está se concretizando. Ajustamos os últimos detalhes. os últimos pequenos ajustes. Exatamente. E logo vamos começar a gravar nos próximos meses que vem e vai sair nas plataformas da Netflix. Então é dirigido por Leila C. Vai ser dirigido por Leila C, que é a diretora de Banlieue Arts com Kerry James. Também estou realizado com a produtora com a qual estou, mesmo antes de serem meus produtores. Eram amigos, irmãos e que são apaixonados pela minha história e querem levá-la adiante, porque ela precisa ser contada, porque essa história pode ser um benefício.
Sim, você pode tirar coisas positivas dessa história. Exatamente, não é um incentivo ao banditismo ou algo assim, entende? Este programa não incentiva o banditismo, repetimos. Exatamente. E também é uma homenagem ao meu pai e ao meu irmão, entende? Jalali, Me conta tudo. obrigado. Obrigado a você. Obrigado por ter vindo. De nada, é um prazer para mim. E continue assim, porque seus programas são maravilhosos. E também, É gentil da sua parte. eu te conheço desde muito jovem, hein, Jerome? A gente se viu e é isso, de qualquer forma, parabéns. Obrigado, Dilali, parabéns para você também e até muito em breve numa sala de cinema. Sem problema, com prazer, você vai estar na pré-estreia. É muita gentileza sua, obrigado.